Você já passou Gelol numa dor nas costas e sentiu aquele ardor subindo, a pele esquentando, o cheiro forte de remédio tomando conta do quarto? Agora imagina o que acontece dentro de um reator de aço inox antes daquela pomada branca chegar nas suas mãos. O que pouca gente sabe é que por trás de cada pote de Gelol existe uma engenharia química que mistura calor, pressão e moléculas que enganam o seu cérebro. E a primeira surpresa: o Gelol não aquece nada. Ele esfria. Mas vamos chegar lá. O médico Cláudio de Souza criou a fórmula do Gelol há mais de 120 anos. 120 anos de história. E a embalagem mudou várias vezes. A última foi em 2023, quando adicionaram mais informações nos rótulos. Mas a receita secreta do começo continua sendo o coração do processo. Agora, fecha os olhos e pensa no cheiro. Aquela mistura de cânfora com mentol que invade o nariz antes mesmo de você passar na pele. A cânfora não está ali por acaso. Ela é extraída da madeira da árvore de cânfora, ou é sintetizada em laboratório, e faz uma coisa específica. Ela ativa os receptores de frio da sua pele, os mesmos que acendem quando você coloca a mão num cubo de gelo. E aqui está o choque. Você sente calor porque o Gelol está enganando o seu sistema nervoso. O mentol e a cânfora criam uma sensação refrescante, de queimação, de formigamento, que distrai o seu cérebro da dor real. É a chamada teoria do portão. Uma informação sensorial forte bloqueia a passagem da informação dolorosa. Seu cérebro só consegue focar numa sensação de cada vez. E o Gelol usa isso com precisão industrial. Se essa distração química te pegou de surpresa, você não está sozinho. A maioria das pessoas nunca para pensar como uma pomada consegue enganar o próprio cérebro. Se você quer continuar desmontando esses segredos das farmácias brasileiras, inscreva-se aqui no Farmácias e Fatos. E me conta nos comentários, qual foi a primeira vez que você sentiu aquele ardor e pensou que era calor de verdade? Dentro da fábrica, o processo começa com os ingredientes secos: o salicilato de metila, a cânfora, o levomentol. Cada grama de pomada tem exatamente 52,5 miligramas de salicilato de metila, 44,4 miligramas de cânfora e 20 miligramas de levomentol. Essa proporção não é sorte. Ela foi calibrada ao longo de décadas para produzir o ardor exato que você conhece. Os pós entram num moinho de bolas, um tambor giratório cheio de esferas de cerâmica que trituram os cristais até virarem um pó finíssimo. A textura tem que ser homogênea, branca, translúcida, com aquele odor característico que a bula descreve como, e cito, massa untuosa, homogênea, branca, translúcida e com odor característico. Não é poesia, é especificação técnica. Depois da moagem, os pós vão para um tanque de mistura aquecido. Aqui entra a base da pomada, uma combinação de vaselina líquida e lanolina que serve de veículo para os princípios ativos. A temperatura precisa subir devagar. Se passar do ponto, a cânfora evapora e a pomada perde potência. Se ficar abaixo, os cristais não dissolvem direito e o Gelol fica granulado na pele. E é aqui que a história do Gelol se cruza com a história da farmácia brasileira. O médico Cláudio de Souza criou a fórmula numa época em que a indústria farmacêutica nacional ainda engatinhava. Era o começo do século XX e o Brasil importava quase tudo o que usava. Criar uma pomada analgésica brasileira com ingredientes acessíveis e produção local foi um ato de engenharia química e de visão de mercado. O Gelol não era apenas remédio, era uma afirmação de que o Brasil podia fabricar seus próprios medicamentos. E a fórmula original? Bem, ela resistiu. O Gelol de hoje tem os mesmos princípios ativos de 120 anos atrás. O que mudou foi o processo industrial. Hoje os reatores são de aço inox,
com controle digital de temperatura, mas a química é a mesma que saiu das mãos do Dr. Cláudio. Agora, a etapa crítica, a emulsão. A água e o óleo não se misturam naturalmente. Para criar aquela textura cremosa, os engenheiros químicos usam um emulsificante, que força as moléculas de óleo a se dispersarem na água em gotículas microscópicas. O resultado é uma emulsão estável que não separa, mesmo depois de meses na prateleira da farmácia. E sabe o que é incrível? A formulação em aerosol é completamente diferente. O Gelol aerossol não usa base de vaselina. Ele usa um veículo volátil que evapora rápido na pele, deixando apenas os princípios ativos. Por mililitro, são 0,0333 mililitros de salicilato de metila, 0,0333 gramas de cânfora e 0,0083 gramas de levomentol. E o gás que propeliza tudo? Butano. Mas a lata vem estampada com a frase "não contém CFC", porque nos anos 90, todo mundo aprendeu que o CFC destruía a camada de ozônio. O Gelol aerossol nunca usou CFC. Sempre foi butano, mas a indústria inteira teve que provar isso para o consumidor. Agora, o envase. A pomada quente, ainda líquida, é bombeada para uma máquina dosadora que enche cada pote com precisão de miligramas. A tampa de alumínio é rosqueada por braços pneumáticos que aplicam torque exato, nem frouxa nem apertada demais. Depois, o pote passa por uma esteira onde um sensor óptico verifica se o lacre está íntegro. E se o lacre estiver rompido? O pote é descartado. Lote inteiro pode ser rejeitado se uma única amostra falhar no teste de vedação. O controle de qualidade é implacável. Cada lote passa por análise de teor de princípio ativo, viscosidade, pH, contaminação microbiológica. A Anvisa exige que a concentração de salicilato de metila fique dentro de uma faixa estreita, e a fábrica mantém um desvio padrão mínimo para nunca correr risco de recall. E por falar em riscos, você sabia que existe um mito de que Gelol pode ser usado em qualquer idade? Pois a bula é clara. Não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos. A pele do bebê absorve os princípios ativos muito rápido, e a concentração que alivia um adulto pode intoxicar uma criança. Outro mito, que Gelol pode ser passado em feridas abertas para acelerar a cicatrização. Errado. A bula diz explicitamente: não usar em pele ferida ou em mucosas. O salicilato de metila é absorvido pela corrente sanguínea se a pele estiver lesionada, e isso pode sobrecarregar os rins. E o mito mais comum sobre o aerossol, que pode ser borrifado direto e continuamente na pele. A instrução é clara: aplique a no mínimo 15 centímetros de distância da pele e não aplique no mesmo local por mais de 3 segundos. Passou disso, a concentração local pode causar queimadura química. Agora, a linha de produção termina na embalagem secundária. As caixas de papelão são montadas automaticamente, com os potes ou latas inseridos por robôs de vácuo. Cada caixa recebe um código de lote e data de validade impressos a laser. Depois, seguem para a paletização, onde 60 caixas formam uma camada. 20 camadas formam um palete. Um palete de Gelol pesa quase meia tonelada. E cada pote ali dentro é idêntico ao primeiro que saiu da linha há 120 anos. A mesma promessa de alívio, a mesma química, o mesmo cheiro que sua avó conheceu. Mas tem um detalhe que a maioria esquece. O Gelol não cura nada. Ele alivia. Ele distrai o cérebro, abre os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue na região. A sensação de calor que você sente não é a pomada esquentando o músculo. É o seu próprio sangue sendo puxado para a área, trazendo oxigênio e removendo toxinas. O Gelol é um facilitador. O verdadeiro remédio é o seu corpo. E essa é a genialidade do Dr. Cláudio de Souza.
Ele não inventou uma cura. Ele inventou uma ferramenta que faz o seu corpo trabalhar melhor. 120 anos depois, a ferramenta continua nas prateleiras, com a embalagem atualizada em 2023, mas com a mesma alma química. Você já passou Gelol hoje e pensou nisso? Na próxima vez que sentir aquele ardor subindo, lembra que tem um reator de aço, um moinho de bolas, uma emulsão calibrada e 120 anos de engenharia brasileira por trás daquele potinho branco. E se você conhece alguém que ainda guarda um pote antigo, daqueles com rótulo amarelo e letras vermelhas, pergunta para a pessoa se ela lembra do cheiro. Porque o cheiro do Gelol não é só remédio. É a memória química de um país que aprendeu a fabricar a própria saúde. Inscreva-se aqui no Farmácias e Fatos, porque semana que vem tem outro clássico da farmácia brasileira. E a história que ninguém conta sobre ele vai te surpreender. Seu cérebro registra o ardor, a pele fica vermelha, o sangue acelera e a dor, aos poucos, vai perdendo espaço até quase desaparecer. Não é mágica, é fisiologia enganada por química precisa, aplicada na hora certa, na dose exata que a Anvisa aprovou e que a fábrica repete centenas de milhares de vezes por ano. O que separa um lote bem feito de um lote perdido são décimas de grau na temperatura do tanque de emulsão. Um desvio de 2 graus para cima e a cânfora começa a sublimar. Escapa do líquido como fumaça invisível. Um desvio para baixo e os cristais de levomentol não dissolvem, formando grãos que arranham a pele, em vez de aliviar o músculo. É por isso que os operadores da produção monitoram cada batelada como se fosse a primeira. Eles sabem que o consumidor não perdoa a textura granulada. O mercado de pomadas analgésicas no Brasil tem dezenas de concorrentes, mas o Gelol sobrevive há mais de um século porque a consistência nunca mudou. O cliente abre o pote e encontra exatamente o que esperava. Agora, pega o pote de Gelol que você tem em casa. Olha a data de validade. Aquela pomada pode ter sido fabricada há 2 anos, mas dentro do pote, o salicilato de metila continua intacto, a cânfora ainda ativa, o levomentol preservado. É a emulsão estável fazendo o trabalho dela. Manter as moléculas suspensas, separadas, prontas para agir no momento em que seus dedos tocarem a pele. E o que acontece quando a emulsão falha? O lote inteiro vai para o descarte. Cada batelada perdida representa toneladas de matéria-prima, horas de operação e milhares de potes que nunca chegam à farmácia. A fábrica absorve o prejuízo porque não existe meio termo no controle de qualidade farmacêutico. Ou o produto está dentro da especificação, ou ele não existe. Os técnicos de laboratório coletam amostras de cada tanque antes do envase. A amostra vai para a bancada de análise, onde um espectrofotômetro mede a concentração exata de cada princípio ativo. Se o salicilato de metila estiver 1/10 abaixo do especificado, a batelada é reprocessada com adição controlada do ingrediente faltante. Recalcular a emulsão depois de pronta é como desembolar um novelo, possível, mas delicado. E aqui está a verdade que poucos enxergam. O Gelol que você compra hoje passou por mais controles do que a maioria dos alimentos que você coloca no prato. Cada lote tem rastreabilidade completa. Se um consumidor relatar uma reação adversa, a fábrica consegue identificar o tanque exato, o turno de produção, o operador responsável e a data de fabricação em minutos. Essa rastreabilidade é fruto das boas práticas de fabricação que a indústria farmacêutica brasileira adotou a partir dos anos 90. O médico Cláudio de Souza, quando criou a fórmula, misturava os ingredientes num almofariz de porcelana com as próprias mãos. Hoje, a mesma receita é reproduzida por reatores computadorizados que registram cada variável em tempo real. Mas a pergunta que fica no ar é simples. Se o Gelol é o mesmo de 120 anos atrás, por que a nossa percepção dele mudou tanto? A resposta não está na química, está na memória.
O Gelol da sua infância tinha o mesmo salicilato de metila, a mesma cânfora, o mesmo levomentol. O que mudou foi você. O cheiro abre uma porta no cérebro que leva direto para a casa da sua avó, para a noite de febre, para a mão que passava a pomada com cuidado. A próxima vez que você sentir aquele ardor subindo na pele depois de passar Gelol para um segundo, não é só a cânfora distraindo o cérebro. É um século de engenharia química brasileira trabalhando em silêncio, molécula por molécula, para devolver o movimento ao seu corpo. O pote branco na sua mão não carrega remédio, carrega história. Essa viagem no tempo que o cheiro do Gelol provoca não é coincidência. É a molécula mais poderosa que existe. A memória sensorial. Se você quer seguir explorando esses fios invisíveis que ligam química e nostalgia, se inscreva no Farmácias e Fatos. E deixa nos comentários a sua memória mais forte ligada ao Gelol. Acho que você vai descobrir que não está sozinho nessa lembrança. 2 dedos de pomada bastam para ativar uma cascata química que começa na ponta dos seus dedos e termina no sistema nervoso central. A cânfora abre os poros, o salicilato de metila penetra nas camadas superficiais da pele, o levomentol dispara os receptores de frio e o cérebro, confuso entre o ardor e o alívio, simplesmente desliga o sinal de dor. Não existe segredo industrial mais bem guardado do que a repetição de um processo que funciona há 120 anos. A fábrica não inova porque não precisa. A molécula já faz o que promete. O que muda é a embalagem, o lacre, a informação no rótulo. Mas a alma química continua sendo a mesma que o Dr. Cláudio de Souza despejou no primeiro almofariz. E você, que chegou até aqui, agora carrega um conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá. Você sabe que o ardor não é calor, que o gelo químico não aquece nada, que a pomada branca é uma emulsão calibrada com precisão de laboratório. Você virou o detetive industrial que entende o que está por trás do rótulo. Agora, quando você passar na farmácia e ver aquele pote branco na prateleira, vai lembrar do moinho de bolas, do tanque de mistura aquecido, da cânfora que sublima se a temperatura passar do ponto. Vai lembrar que 120 anos de história couberam dentro de um reator de aço inox e que a cura, no fim das contas, nunca esteve na pomada. Sempre esteve no seu corpo. O Gelol só abriu o caminho. Sempre esteve no seu corpo. O Gelol só abriu o caminho. E por falar em caminho, este é o ponto exato onde a química encontra a história. 120 anos depois, a molécula continua fazendo o mesmo trabalho, nos mesmos potes, com a mesma promessa de alívio que o médico Cláudio de Souza desenhou no papel em 1890 e poucos. Mas a diferença entre o Gelol do passado e o do presente não está na fórmula, está na escala. O que antes saía de um almofariz de porcelana nas mãos de um farmacêutico, hoje sai de um reator de 5.000 litros operado por painéis digitais. A mesma receita artesanal virou produção industrial sem perder uma única molécula de identidade. Isso é raro. Muitos produtos farmacêuticos brasileiros mudaram de composição ao longo das décadas, por pressão da Anvisa, por escassez de matéria-prima, por custo de produção. O Gelol, não. Ele manteve a alma química intacta. E essa constância é o que transforma um simples analgésico em patrimônio industrial. Agora, quando você abrir aquele pote branco, sentir o cheiro forte de cânfora e passar a pomada no ombro dolorido, não pense apenas no alívio. Pense no reator, no moinho, na emulsão, no controle de qualidade, nos técnicos que monitoram cada lote como se fosse o último. Pense nos 120 anos de engenharia brasileira que cabem dentro de 2 dedos de pomada. O Gelol nunca foi só remédio. Foi, é e sempre será a prova de que um país pode fabricar a própria saúde do começo ao fim. De uma ideia em 1890 a um pote na sua mão hoje. A linha de produção inteira,
do almofariz ao reator digital, existe por causa de uma necessidade que não mudou desde o início do século XX. Aliviar a dor de quem trabalha, de quem envelhece, de quem acorda com o corpo travado e precisa de uma resposta química rápida. O Gelol não promete milagre. Ele promete o que pode entregar. Uma distração sensorial forte o bastante para que o cérebro desligue o alarme. E isso, para quem está sentindo dor naquele momento, é o suficiente. Agora, quando você sentir aquele ardor subindo na pele depois de passar a pomada, lembre-se de que não é calor. É a cânfora enganando os termorreceptores, o salicilato penetrando nas camadas superficiais, o sangue acelerando por conta própria. A sensação térmica é uma ilusão química criada por 3 moléculas que trabalham juntas há 120 anos. Você não está esquentando o músculo. Você está ativando o próprio sistema de reparo do corpo com uma ferramenta que o médico Cláudio de Souza inventou antes da televisão existir no Brasil. O pote branco na sua mão carrega mais do que pomada. Carrega a prova de que a engenharia química brasileira aprendeu a fazer mais com menos. 3 princípios ativos, uma base emulsificante, um processo repetido à exaustão até virar patrimônio. Agora você entende o que está por trás daquele ardor. E se tem uma coisa que falta nesse país, é gente que valoriza o que foi construído com mão e ciência. Inscreva-se no canal para continuar desenterrando essas histórias que a indústria não conta nos rótulos. E me diz nos comentários, depois de saber que o Gelol não aquece nada, você ainda confia no ardor como sinal de que está funcionando? E quando a última camada de pomada for absorvida pela pele, quando o ardor passar e o movimento voltar, você vai entender que a verdadeira fórmula do Gelol nunca esteve no reator. Ela sempre esteve na repetição silenciosa de um processo que funciona melhor do que qualquer inovação que tentaram substituir.